Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de BuMQ. E a partir de agora a gente vai começar a entender sobre os workers, né? Que são os camaradas que de fato vão executar as filas dentro do nosso sistema de filas. Até aqui a gente aprendeu a criar conexões, filas e adicionar os jobs a filas. Porém, esses jobs não estavam sendo executados, estavam apenas sendo armazenados dentro das filas e iam ficar ali para o resto da vida. Então, quem é o camarada responsável por executar aqueles dados, aqueles jobs que estão na fila? São os workers, né? Os trabalhadores. Então, como a gente já falou aqui diversas vezes, o worker vai chegar numa fila, vai pegar um trabalho, executar, depois ele pega outro trabalho e executa, a não ser que a gente mude essa configuração padrão que a gente vai ver aí durante o processo. O assunto de workers é um pouquinho mais complexo do que o de filas e é natural a complexidade aumentando de acordo, a gente vai aprofundando na documentação. Eu preciso que você preste bastante atenção porque tem alguns conceitos que confundem com o conceito de filas, tá? Então é importante que você preste bastante atenção. A gente vai falar inicialmente aqui sobre, fazer um overview aqui sobre os workers, tá? E depois a gente vai aprofundando aqui nesses links e a gente vai conversando. Inicialmente a gente vai vir aqui no overview, vamos entender como funciona e a gente vai construir inicialmente um worker simples, tá? Só para que execute a fila e com o passar da aula, a gente vai começando, da aula e do curso, a gente vai começar a trazer mais especificidade para os nossos workers e deixando ele de forma bem robusta para o funcionamento, tá? Então vamos entender, vamos parar de lenga-lenga, vamos entender como a gente constrói os nossos primeiros workers, tá? Como vocês sabem, a gente tem aqui o nosso payload, né, que está vindo do Postman os dados, a gente tem a conexão e a gente tem as filas. Até aqui a gente tinha aprendido a adicionar um job à fila dessa forma aqui, ponto add, onde a gente passaria aqui job name e a gente passaria aqui os dados que seriam processados pelo worker, tá? Então isso aqui até aqui a gente viu criação da fila e adicionado o job à fila. Agora a gente precisa criar o workers que vai executar esse job, tá? Então a gente vai instanciar um new worker. O primeiro parâmetro a gente vai passar é o nome da fila que a gente quer que esse work execute, tá? O segundo parâmetro ele vai ser uma função assíncrona, onde ele vai receber um job, que é o job que ele pegou lá na fila, tá? Então, esse job aqui é a instância do job da fila, que ele foi lá e pegou. Ele é um parâmetro, né? E aqui a gente vai passar a função a ser executada, tá? Então, aqui dentro é que vai ser executado a instrução do que é para fazer esse worker, tá? E aqui a gente vai ter um terceiro parâmetro que a gente pode colocar algumas informações, mas a informação obrigatória que a gente precisa passar aqui é a conexão, tá? Diferente da fila que a gente não tem obrigação de passar aqui, em alguns casos a gente não tem a obrigação de passar a conexão aqui no segundo parâmetro, o worker é obrigatório a gente passar uma conexão independente. Aqui nessas options tem mais informações como concorrência, como name, como auto room, que a gente vai ver já já. Perfeito? Então, essa aqui é a estrutura básica de um worker, né? De um sistema de filas. A gente cria conexão, cria fila, adiciona o job à fila e executa através de um worker, né? Então, para a gente simular isso aqui, eu vou fazer um console.log em job.data. E de onde é que vem esse job data? O job, tá? É o job que ele pegou na fila e o data é esse camarada aqui. A gente tem acesso a esses dados aqui. A gente poderia também ter o job name, tá? Que é o nome aqui que a gente pegou. A gente tem acesso ao job data e outras informações do job que a gente vai ver quando a gente for falar de job, tá? Para a gente simular aqui a execução de alguma tarefa, a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer um console.log, tá? E vou fazer aqui executando job e vou fazer um await new
promise, né? Que vai ser uma função de callback, que vai ser um resolve reject. E eu vou fazer um set timeout, que é para a gente simular aqui como se estivesse executando alguma coisa ali que está demorando. Um resolve, então depois de 5 segundos ele vai resolver para a gente isso aqui. Eu vou colocar aqui 5 segundos, ok? Então eu vou agora fazer um console.log job executado, só para a gente simular, tá? Lógico, isso aqui quando você for colocar de fato no sistema, isso aqui não vai ser dessa forma com esse console log, só para a gente simular aqui as coisas acontecendo, tá? Então vamos já testar. Mas o que é que a gente tem? Nossa fila, nosso worker executando o job. Isso aqui vai só para simular algo que está demorando, e depois a gente vai consolar aqui os dados que a gente enviou via Postman, né? Para a gente testar, deixa eu só entrar aqui e limpar minhas filas aqui, tá? E vou dar um npm rundev, perfeito, e vou iniciar aqui, vou enviar aqui esses dados. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ele entrou aqui, né, que é um console log que eu coloquei lá em cima, executando o job executado com sucesso, e aqui a gente tem os dados, tá? A gente só mandou um. Se a gente enviar de novo, ele vai repetir todo o processo executando o job. Então ele está fazendo o que ele tem que fazer, job executado com sucesso, e aí depois ele deu o console log aqui, tá? Como é que a gente vai melhorar esse teste? Eu vou fazer um for, tá? Dizer que i é igual a 0, enquanto o i for menor que 100, eu vou fazer um i++, tá? Um loop aqui, um laço de repetição, só para a gente adicionar vários jobs dentro do tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, só para a gente entender melhor aqui, tá? Eu gosto de que vocês entendam, que vocês vejam as coisas funcionando, para que vocês não tenham dúvida. Eu vou fazer um job, eu vou fazer job.id executado com sucesso, tá? Então aqui a gente também tem acesso ao ID do job. Aqui eu vou passar aqui executando job, calma, meu microfone saiu do lugar aqui. Perfeito, tá? Executando o job, quando ele finalizar ele vai executar. Só que agora a gente tem 100 jobs, tá? A serem executados. Vamos parar aqui e aí agora a gente vai ver cada job sendo executado um de vez. Vamos enviar, ok? Então, executando o job 3, né? Depois de 5 segundos ele executa, agora executando o job 4, perfeito, ok. Job 4 executado com sucesso, e aí ele vai executando um job de cada vez até finalizar a fila. É assim que funciona basicamente o sistema de fila. Se isso aqui fosse para adicionar no banco de dados, então ele estaria adicionando no banco de dados cada um desses. Você está vendo que quando a gente envia a requisição, automaticamente ele já começa a executar. Eu vou parar o processo aqui, tá? E aqui, ó, no segundo parâmetro, na segunda chave do terceiro parâmetro aqui do worker, eu vou adicionar um autorun como false. O que vai acontecer aqui? Quando a gente enviar a requisição, o worker vai ter sido criado, tá? O worker vai ter sido criado, a instância, só que ele não vai rodar automaticamente, porque eu dei um autorun como false, perfeito? Então, vamos testar isso aqui. Se eu iniciar novamente aqui, npm rundev, e a gente enviar, observe que ele vai só entrar aqui, tá? Mas ele não foi executado. Repito, aqui nesse momento a instância do worker já foi criada. A gente poderia chamar isso aqui em qualquer outro lugar que ele estaria
rodando, tá? Então, como é que a gente faz isso? Isso aqui é muito importante quando a gente for fazer o nosso projeto de fato usando filas. A gente vai precisar instanciar um worker e não chamá-lo de imediato. E como é que a gente então, a partir de agora, quando a gente usa o auto run, como é que a gente chama esse camarada aqui? A gente vai colocar uma variável aqui, tá? Uma constante chamada de worker ou qualquer outro nome que vai ser igual a essa função, perfeito? E aqui a gente vai agora fazer um worker.run. Vamos ver as coisas funcionando. Se a gente enviar aqui agora, você vai ver que ele vai executando o 16, tá? Executando o 17 e assim vai até a fila finalizar. Lembrando que toda vez que eu clico aqui, ele adiciona mais 100 jobs à fila, tá? Só que aqui ele vai executando no FIFO. Primeiro a entrar é o primeiro a sair, tá? Então, por mais que eu tenha 10 mil jobs, ele vai executar primeiramente o que entrou primeiro na fila até o final. A gente consegue também mudar esse comportamento. Existe um camarada que se chama os listeners, né? Os ouvintes. Tá? Isso aqui é muito importante quando você precisar fazer algum tipo de aviso ou atualização quando o job for completado ou quando o job der falha, tá? Então, o que a gente tem? Tá vendo que a gente está dando o console log dentro do worker? A gente pode, em vez de fazer o console log dentro do worker, fazer um console.on, tá? E aqui a gente faz um completed e aqui ele recebe um job, que é uma função de callback. E aí a gente pode pegar aqui, ó, tirar esse camarada daqui de dentro da instância do worker e passar ele para o evento, ou seja, isso vai ser um evento que vai disparar essa mensagem agora. Então, se ele falhar, ele não vai dar essa mensagem, porque esse evento aqui, ele só é disparado quando o job de fato deu ok, tá? Como estava aqui, mesmo que o job falhasse, ele ia dizer que foi executado, tá? Mas eu fiz ali só para questão de exemplo. O que a gente precisa entender é que a gente tem um evento chamado completed, que fica observando se o job foi completado para ele disparar qualquer instrução. Então vamos parar ele aqui e vamos enviar, tá? Ok, observe que ele vai executando o job 64. Quando ele finalizar, ele deu job 64 executado com sucesso, só que ele está agora dentro do evento. Como é que a gente consegue ter certeza que ele está dentro do evento? É só a gente passar aqui um event, tá? Que estava diferente do outro lá. Vamos iniciar novamente. Nesse caso agora, eu vou precisar limpar a fila, tá? Porque os jobs anteriores não estavam com essa configuração. Então eu limpei toda a fila e vamos executar agora com essa nova configuração, usando o evento, tá? Para imprimir ali o console log. Então, executado, tá? Então, event, job 1, observe que limpou, né? Voltou para o job 1, job 2, observe que está dentro do evento, tá? A gente tem um outro evento muito importante que se chama o work. Deixa eu adicionar aqui um work.on, né? Que é o progress. É o evento de progresso, tá? Que ele também recebe um job, sempre. E aqui ele vai receber uma função anônima. E eu vou copiar aqui esse mesmo evento. Então eu vou falar progresso do job ID. Além do job, a gente vai passar aqui um progress, ok? Então o job ID está com, aí eu vou adicionar isso aqui, progress, perfeito? E o que é esse progress? Na verdade, esse progress ele se refere ao contexto geral daquele worker, né? De um contexto, tá? Por exemplo, eu quero saber quantos por cento daquela fila que o worker está operando já foi executado. E aí é um cálculo matemático, né?
você vai passar isso para esse evento de progresso e aí ele vai executar para a gente. E como é que a gente vai passar isso aqui? Existe um camarada aqui que se chama job.update progress, que eu vou passar um valor fixo aqui de 44. Vamos supor que é 44% de todos os jobs que vão ser executados. Isso aqui é muito importante quando você precisa ficar monitorando aqui o processo, tá? Isso aqui ele pode ser um inteiro ou ele pode ser um objeto, que a gente pode passar um progress e aqui a gente passa 44, tá? Aqui pode ser total, por exemplo, total 1000, tá? Que pode representar o total de jobs nessa fila, tá? Então, quando a gente atualiza isso aqui, ele chama o progress aqui, ok? Então, vamos ver isso aqui funcionando. Eu vou parar isso aqui, eu vou limpar minha fila novamente. Eu vou dar um exit aqui, eu vou iniciar de novo o meu projeto e vamos enviar, tá? Limpei minha fila inteira e vamos enviar novamente. Ok, evento progresso job 1, aqui ele é um objeto, tá? Então, você vê que ele está executando aqui os eventos. Deixa eu parar aqui, vamos ver as coisas funcionando perfeitamente, para que vocês entendam. Então aqui eu vou botar o event completed, tá? Eu vou adicionar um console log aqui, só para separar, console.log, só para separar aqui, ó, para a gente poder ver as coisas com a visibilidade melhor, tá? E eu vou colocar um outro console log aqui separado por asteriscos, e aí a gente sabe que são jobs diferentes. Aqui são progressos, tá? Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então eu posso chegar aqui, ó, fazer um console log vazio, tá? Que é só para ele dar uma linha, né? Pra gente visualizar melhor. Então aqui eu vou fazer um console log separado, tá? Aqui vai ser o event completed. Aqui eu vou fazer um event progress, só para a gente ver as coisas funcionando. E eu vou passar aqui o seguinte, um Ctrl D, e vou passar aqui o progresso. O progress eu vou deixar vazio aqui. Eu vou passar só o progress aqui para a gente ver o que é que ele retorna para a gente aqui de dados, tá? Deixa eu parar de novo meu dado, CLI, flush out, vamos sair, vamos reiniciar. Quando a gente enviar novamente, a gente tem aqui o percent e o total, tá vendo? Ó? A gente tem event progress job ID 1, a gente tem a porcentagem e o total executando job 1, evento de completo e ele loga. Aí vai para o job 2, tá? Evento de progress, job ID 2 e faz todo o processo. Aqui no progresso ele está repetindo porque a gente setou um valor manual aqui no update progress, mas isso aqui, como eu falei com vocês, é variável e você vai atualizando isso, tá? Então é o progresso de um contexto de job. Bom, isso vai fazer sentido um pouquinho mais lá na frente. O que a gente pode também é usar os eventos da fila. Observe que aqui a gente está usando os eventos do workers, né? Mas a gente pode usar o Queue Events e usar os eventos da fila, né? A gente já falou sobre isso também. E a gente precisa ter um workaround de erro, porque se a gente não tiver, pode acontecer de o BuMK parar de executar a fila quando tiver um erro. Então, o que a documentação diz aqui? Por fim, você deve anexar um listener de erro ao seu worker, tá? Para evitar que o Node.js levante uma exceção não tratada quando ocorrer um erro, por exemplo, tá? Por exemplo, isso aqui. Essa questão do erro a gente vai falar um pouquinho mais tarde, porque a gente vai precisar trabalhar com detalhes, tá? Mas a gente vai precisar ter um listener, né? Que é um cara que observa aqui o decorrer do worker. E aí um deles, que o obrigatório aqui para não ter problema, é o erro. Então é basicamente isso aqui, tá? Os workers, como é que a gente inicia um worker simples, né? Isso aqui é uma forma bem simples de a gente iniciar os nossos workers aqui. E a partir de agora a gente vai
aprimorar ele a partir das próximas aulas, tá? Se você não entendeu, é importante que você veja de novo o vídeo até você entender. Um grande abraço e até a próxima.